Ligou o microfone. Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos ao Modelo ADS, enfermeiro contratado. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, sou enfermeira como vocês. Sou gestora de enfermagem, estou na gestão de enfermagem já há um bom tempinho, então estou na gestão de enfermagem há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, e estou aqui hoje para discutir com vocês um assunto de extrema importância. Para quem não conhece a Academia da Saúde ela tem o modelo ADS, enfermeiro contratado, que é uma metodologia criada por mim, que o que ela traz para o enfermeiro? Ela traz para o enfermeiro segurança. Então, na verdade, o que a gente traz para vocês é cada vez mais subsídios para ajudar da segurança, para que vocês façam um processo seletivo com segurança, para que vocês entrem no mercado de trabalho com segurança também, para que vocês iniciem a carreira de vocês com algo que às vezes vocês vão demorar muito tempo que vocês vão adquirir, que é a segurança de autoconhecimento. Então o que a gente traz é isso, a gente traz um acelerador na forma com qual vocês vão se conhecer e cada vez mais saber em qual papel que vocês se encaixam mais, em qual local que vocês se encaixam mais. Então esse é o nosso grande intuito. Então eu sou a pessoa que vai ajudar você, enfermeiro, a ter cada vez mais segurança e a conseguir a vaga que você tanto deseja, que é ser contratado naquele local que você tanto almeja. Então hoje a gente vai falar exatamente para isso, a gente vai falar sobre segurança. Então a segurança ela pode te ajudar muito num processo seletivo, como ela pode te derrubar. A insegurança a mesma coisa. Então, gente, um excesso de segurança pode te derrubar e a insegurança também pode te derrubar dentro do processo seletivo e é isso que a gente vai discutir. Quero, por favor, para todo mundo que está entrando, se comunique comigo. Eu gosto de live que realmente as pessoas participem, conversem comigo, porque é isso que a gente vai estimulando cada vez mais. E às vezes eu venho com um propósito de live e acabo saindo com outro resultado de live com vocês, de acordo com a demanda que vocês vão me trazendo. Então, primeiramente, quero agradecer a presença. Boa noite, Deise. Como você tá? Tudo bem? Então eu quero agradecer a presença de vocês. Não sei como que estão nos outros estados, mas aqui em São Paulo hoje está bem friozinho, acho que agora o inverno chegou. E eu sei o quanto o nosso tempo é valioso. Muitas vezes à noite é aquele momento que a gente está chegando em casa, é o momento que a gente vai ficar com a nossa família. Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E realmente a gente está aqui para discutir um assunto que interessa muito para vocês, que é conquistar a vaga. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Então, a insegurança, ela pode ser um grande obstáculo. E o que eu vejo do que vocês me trazem de processo seletivo é exatamente isso. Fernanda, o que o recrutador pergunta? Fernanda, como que eu faço o meu currículo? Fernanda, como que eu tenho que ir vestido? No fundo, não são só perguntas. Porque muitas vezes a gente acha isso, até na internet quando a gente busca, mas isso já é uma insegurança atrelada. Será que a roupa que eu vou vestida realmente é a roupa ideal? Será que o que eu ensaiei para a entrevista realmente é o adequado? Isso já está muito vinculado realmente na insegurança. Com o passar do tempo, fazendo bastante processo seletivo, a gente aprende até a sair daquelas perguntas bem diferentonas que os recrutadores fazem. Só que para isso a gente precisa passar por muitos processos seletivos e o que a gente não quer é exatamente isso. A gente quer passar por um processo seletivo, dar certo e a gente começar a trabalhar. E só passar pelo próximo processo quando a gente entender que aquele lugar não é mais pra gente. E não se ficar naquele momento de tentativa, né? Se der certo, deu, se não der, eu vou pro próximo. Não, né, gente? É emprego, a gente precisa disso. Então, realmente, a gente tem que ser muito mais assertivo. Então, a gente tá aqui nessa quarta-feira, com bastante frio, nessa jornada de autoconhecimento com todo mundo para a gente poder se preparar. Então a gente vai começar e, por favor, quem tiver contribuição para fazer, alguma pergunta, pode ir mandando que eu já vou lendo aqui nos comentários. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de segurança
a gente precisa entender a nossa insegurança. Qual é o maior aspecto? De onde que ela vem? Então a gente precisa entender as fontes da nossa insegurança. Então o que a gente tem que fazer? Tem que identificar quais são as fontes mais comuns da insegurança durante o processo seletivo. Então muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, principalmente quando a gente é recém-formado. Quando a gente já faz muito processo seletivo e acaba não passando, a gente tem sim a insegurança, mas geralmente a insegurança voltada a já a gente ter tido tanto retorno negativo. Agora, quando a gente fala de outras coisas da insegurança, quando a gente está começando, é a insegurança do desconhecido, do medo do desconhecido. Ou às vezes a gente já está há muito tempo fora do mercado de trabalho, então a gente vai para aquela mesma estaca do recém-formado. Poxa, faz tanto tempo que eu estou fora do mercado de trabalho que eu não sei mais. Ou às vezes, nossa, eu fiquei 15 anos trabalhando numa mesma instituição, agora eu fui desligada. Oi, Mel, boa noite, Jairo. Então, gente, às vezes a gente acaba ficando tanto tempo numa instituição que chega um momento que a gente fala assim, e aí, o que eu faço, né? Eu não sei mais como é. É a mesma coisa quando a gente namora, fica lá casada há um tempão, aí você se separa. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei nem mais paquerar. Né? Porque eu já tô mais velha, eu já não sei mais, já fui casada, nem sei mais qual é a trend do momento da paquera. E é a mesma coisa processo seletivo. Então essa insegurança acaba trazendo cada vez mais à tona a falta literalmente de preparo, o medo do desconhecido. Então a gente começa também a se comparar com as outras pessoas. Outro dia tem um enfermeiro, quem tá no grupo do Modelo ADS Enfermeiro Contratado sabe, tem um enfermeiro que eu até usei como exemplo, ele fez um processo seletivo. E aí foi muito legal que ele falou que foi uma das primeiras vezes que ele teve a percepção do outro candidato, porque ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista presencial e era ele, uma outra candidata e mais a gestora da área. E aí ele falou, Fernanda, como eu já tinha feito toda a parte de autoconhecimento, já sabia o meu perfil e tudo mais, ele falou assim, eu percebi que com isso eu consegui ser muito mais assertivo na resposta, porque eu já sabia um pouco sobre mim. Então, ela pergunta, eu respondia, porque eu já sabia o que eu tinha que responder, porque eu já sabia como eu era, como que eu agia. Ele falou assim, ao contrário da outra pessoa. Então, quando a gente está preparado, a gente fica feliz. E aí pode até parecer cruel o que eu vou falar pra vocês, gente, mas isso é a vida de adulto, é a competição. Então pode até parecer cruel, mas às vezes a gente fica feliz quando a gente vê que a gente tá se destacando e indo bem e que a outra pessoa tá ali patinando. Você fala, poxa, coitada, ela também quer, mas não tá disputando comigo e eu preciso dessa vaga. Então é isso, mas quando tá ao contrário, que a gente vê que o outro tá se destacando e eu não sei, é onde acaba gerando cada vez mais insegurança. Então, infelizmente, a gente entra nessa roda da gente também ficar se comparando. Então, primeira coisa, para a gente conseguir vencer a insegurança, primeiro ponto é a gente precisa entender. Então, de onde vem a nossa insegurança? Posso falar para vocês que 50% das pessoas é medo do desconhecido, tá? E aí o medo do desconhecido, a gente pode falar que pode ser medo do recrutador, medo do que ele vai perguntar, mas como pode ser medo de todo o processo. Infelizmente, né, Mel? É assim mesmo. E aí pode ser o medo da outra pessoa. Eu já contei pra vocês, quando eu tinha 2 anos de formada, eu prestei um processo seletivo para entrar num hospital, que foi o hospital onde eu fiquei maior parte do tempo da minha carreira, onde eu cresci, onde eu cheguei à gerência de enfermagem e tudo mais, mas eu entrei para enfermeira assistencial da UTI. E na época eu não sabia, eu sabia que estava abrindo uma UTI nova, na época era uma UTI cardiológica de 11 leitos, só que eu não sabia quantas vagas tinham. E eles estavam fazendo o processo seletivo assim de baseada. Quando você chegava, tinha umas 6, 8 pessoas dentro da sala para ser avaliada. E aí eu lembro que eu passei pelo processo seletivo com um monte de enfermeiro ali junto. E eu me comparei. Eu era uma das que tinha menos experiência. Eu não tinha 2 anos ainda de experiência.
E não tinha especialização na época, tá? Não tinha também. E as outras já tinham. Uma tinha residência em cardiologia e era UTI cardiológica. E então já tinha experiência da residência também. A outra também tinha experiência e tudo mais. No final, uma boa parte das pessoas passaram porque eles realmente precisavam montar uma UTI. Aí que eu fiquei sabendo que a gente era uma das primeiras levas de processo seletivo. Boa noite, Isabel. Só que, o que eu percebi? Percebi não. O que eu fiquei sabendo na época pela minha chefe? Depois de um tempo, anos, tá? Trabalhando com ela, tá? Por sinal, eu falei com ela semana passada, essa minha antiga chefe. O que ela me falou? Ela falou, Fê, se eu tivesse uma vaga, essa vaga seria a sua. Ela falou assim, eu gostei muito do teu jeito, você foi muito autêntica no jeito de falar. E ela falou assim, o que você trouxe naquele dia da entrevista era o brilho nos olhos, o seu amor pela enfermagem. E realmente era isso. Porque, gente, eu tinha muito menos para oferecer do que os outros candidatos. Só que eu fiquei extremamente insegura. Porque esse era o segundo processo seletivo que eu participava na minha vida. Só tinha participado do concurso até então. E eu tinha candidatos muito fortes naquela época, que tinha especialização e experiência, e eu não. Então, eu sei muito bem como que é, e é muito duro, né? É muito difícil, mas é muito gostoso isso também. Então, gente, é o que eu falo, o processo seletivo, a gente tem que vencer as nossas inseguranças estando a gente seguro. E pode ser que a gente vai estar extremamente seguro, pode ser que nós sejamos, às vezes, a pessoa certa para aquela vaga, mas que não dê certo. Isso faz parte também. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não enxergou isso. Então, supondo, essa minha gestora, ela enxergou meu brilho nos olhos, o amor que eu tinha pela profissão. Tanto é que, assim, somos amigas, eu tenho o maior respeito por ela até hoje. E ela era aquelas chefes bem bravonas, assim, mas eu aprendi demais com ela. Mas, se fosse outra pessoa, talvez eu não tivesse entrado, porque eu não tinha especialização, e eu tinha pouquíssimo tempo de experiência também. Então, por isso que eu falo, a gente precisa estar muito segura. Eu nem sabia que eu estava segura no que eu estava falando, mas eu falei com o meu coração. Mas, enfim, eu contei toda essa história para vocês entenderem a fonte da insegurança e saber que é normal, gente. Obrigada, Isabel. Saber que é normal a gente ter medo do desconhecido. Por isso que quando eu falo para vocês que a gente trabalha muito com o preparo de vocês para o processo seletivo, é isso, e não é um preparo para o processo seletivo. A partir do momento que, eu vou dar o exemplo da Mel que está aqui, mas que a Mel descobriu que ela tem lá no DISC o maior perfil dela, o mais sobressalente é o dominante, ela já sabe como que ela vai responder, ela já sabe qual vai ser a resposta do quem você quer ser daqui 5 anos, como você se vê daqui 5 anos, qual é o seu ponto forte, mas ela também sabe em relação à vida dela, ao que ela quer como perspectiva de carreira. Então, a partir do momento do autoconhecimento, a gente já sabe. Às vezes, a gente é um perfil mais conforme. E aí, é aquela pessoa que muitas vezes ela tem receio de assumir cargos mais altos, assumir cargos de liderança. É aquela pessoa que às vezes ela precisa de um empurrãozinho maior. Supondo, quando eu saí da coordenação do controle de infecção, no meio, né, lá daquele processo que a gente estava todo mundo isolado, e fui para a gerência de práticas assistenciais, eu falei para a enfermeira que era minha sênior, eu falei, eu quero que você assuma a supervisão desse setor. E ela é um perfil, ela não fez o DISC ainda, mas eu tenho certeza que ela é conforme. E aí eu lembro que ela falava assim, Fê, não, eu não tenho perfil para essa liderança. Eu falei, não, você tem, todo mundo tem perfil. Às vezes tem gente que é um pouco mais arrojada, tem gente que é um pouco menos. Mas vamos lá, eu tô aqui na tua retaguarda, eu tô aqui para te ajudar. E para ela foi um super desenvolvimento. Hoje ela é outra pessoa, tá, gente? Hoje ela já desenrolou muito bem. Mas tem gente que assume isso muito rápido
E às vezes até sem pensar, e tem gente que pensa demais, e se não tiver uma pessoa ali para dar um empurrãozinho, ela não vai, porque ela é tão retraída que ela não vai. Então é isso que eu falo, gente, a insegurança é a falta de conhecimento. Já me basta a gente não saber com quem que a gente vai falar, porque o processo seletivo é isso, eu não sei quem vai estar na minha frente. Então, minimamente, eu tenho que saber quem eu sou. E o que eu quero, e o que eu quero lá pra frente, tá? Então, essa é a primeira coisa. As nossas habilidades, elas precisam estar na ponta da língua, porque não é para o processo seletivo, é para o desenvolvimento da carreira de vocês, tá? O recrutador, ele precisa olhar pra você e falar assim, putz, essa pessoa vale a pena eu investir, porque eu não quero ela agora como enfermeira, eu quero ela lá na frente brilhando aqui. Então, é isso. E pensa, oi Rose, boa noite. E pensa, gente, que essa história que eu contei pra vocês, vocês sabem de que ano que foi? Foi de março de 2000, aliás, foi antes de março, mas foi de fevereiro de 2007. Porque 3 de março é o meu aniversário e 3 de março foi o meu primeiro dia nessa instituição. Eu lembro que foi no dia do meu aniversário, nunca mais vou me esquecer. Então, faz muito tempo. E aí foi lá que eu fiz todo o meu desenvolvimento de plano de carreira. Então, e eu nem imaginava que eu ia chegar numa gerência de enfermagem. Aliás, eu tremia toda quando a gerente de enfermagem passava na minha frente. E eu nunca imaginei chegar numa gerência de enfermagem, mas é isso. E é engraçado que a recrutadora tá até hoje. E ela fala, Fernanda, a gente já enxergava isso, já dava pra perceber pelo seu perfil. Então, isso é muito legal a gente encontrar. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo para vencer a insegurança é eu saber quem eu sou, tá? Eu preciso ter segurança de quem eu sou, porque já me basta eu não saber quem é que tá do outro lado ou com quem eu estou competindo. Então, minimamente, eu tenho que ter muita certeza de quem eu sou. Eu tenho que saber muito bem o que responder. Consequências da insegurança no processo seletivo. Então, quais são as consequências disso? Ela prejudica o nosso desempenho. E isso faz com que a gente fique menos confiante. Gente, às vezes tem pessoas, eu já trabalhei com alguns, inclusive médicos, eu vou dar exemplos de médicos. Eu lembro que eu trabalhava num controle de infecção de um hospital bem grande daqui de São Paulo, onde eu era gerente também, do controle de infecção, e naquele setor tinham 6 enfermeiras, só ali naquele pedacinho, do controle de infecção e 4 médicos. Tinha um médico que, gente, se ele sabia o que ele estava falando ou não, eu não sei, tá? Algumas coisas, obviamente, eu sabia. E muitas coisas eu também sabia que ele estava blefando, às vezes, com quem ele estava falando. Mas ele falava de uma assertividade que a gente falava assim, o fulano... Eu não vou falar o nome aqui, porque ele já tem um nome super diferente. Se eu falar, só existe um no mundo. A gente falava assim, o fulano, ele dá nó em pingo d'água, ele vende qualquer coisa pra qualquer pessoa, porque não é possível, olha só. E ele tinha um jeito de gesticular, não sei o que, quando via, tava todo mundo entendendo o que ele tava falando, sem a gente, ao certo, saber se era isso mesmo. Em compensação, tinha um outro que era extremamente estudioso, porém, ele não falava com essa assertividade. E aí, quando ele percebia que as pessoas estavam prestando atenção nele, ele ficava mais nervoso ainda, começava a gaguejar. Então, assim, qual é a consequência da insegurança no processo seletivo? Por que eu trouxe essa história? Porque, às vezes, gente, a gente vai estar sabendo muito o que a gente está falando, mas a gente vai estar nervoso. E dependendo da pessoa, tem gente que é cruel. E ele não quer nem saber. Agora, a maioria das pessoas, ela entende quando é só nervosismo. Então, quando é só nervosismo, mas você percebe o que a pessoa tá falando, você consegue diferenciar. E você fala assim, não, eu tô entendendo o que ele tá falando, ele só tá nervoso. E aí, a gente tem várias técnicas, inclusive, para ensinar para as pessoas ficarem mais calmas também. E tá tudo bem. Agora, quando a gente já não sabe direito o que a gente tá respondendo, a gente fica nervoso, vira uma embananação que não dá. E aí é nessa que a gente começa a ficar mais irritado, falar mais ainda, é onde a gente atravessa o outro, se tá tendo mais de uma entrevista, porque aí a outra pessoa começa a falar e você lembra o que você deveria ter falado e você começa a perder. Então, o maior problema da insegurança, de novo, a gente vai voltar para a mesma questão. Vocês vão falar, Fernanda, pelo amor de Deus, você tá gerundiando, tá falando a mesma coisa? Sim, é o autoconhecimento.
Por mais que vocês fiquem nervosos, estão supondo, toda vez que eu tô aqui, que a gente vai começar a live, eu fico nervosa, normal. Mas eu sei o que eu tenho que falar. Eu faço um roteiro? Claro que eu faço, porque às vezes eu começo a me prender nos comentários, nas perguntas, que aí às vezes eu não vou responder o que eu prometi pra vocês na live. Então eu preciso bater o olho aqui só pra eu toda hora voltar pra minha rota. Mas eu sei, são tópicos, eu sei o que eu tô falando. Mas eu fico nervosa. Agora, imagina se eu tivesse numa decoreba ou eu não tiver, não sou eu a conteudista, não sei nem do que está sendo falado, eu tô aqui só para dar minha cara. E se eu não ficar nervosa, ótimo, eu sou uma atriz. Se eu ficar nervosa, já era. Porque eu não sei, não é natural. Se qualquer pessoa fizer uma pergunta para mim que tá fora do meu script e eu não souber responder, já era, eu vou ficar nervosa e não vai ser natural. Então é isso, gente. A insegurança, ela prejudica totalmente o nosso desempenho, principalmente quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que vai vir. Aí aquela história, né? E aí, gente? Vamos ver no que vai dar. Eu não sei o que vai acontecer. Então, não é uma questão de se preparar ou não se preparar. Se eu não me preparei e ficar nervosa, é certeiro. Não sei se vocês acompanharam uma live que a gente teve. Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que foi lá para abril. Eu trouxe um enfermeiro para conversar. Ele é um enfermeiro júnior. Fui eu que fiz a promoção dele. Foi um recrutamento interno. Ele era um auxiliar de farmácia. E ele falou assim: Fernanda, o processo seletivo onde você me conheceu, onde você me contratou, foi, se eu não me engano, o 20º ou 23º, gente, processo seletivo da vida dele. E a gente tá falando de um menino que não tem 30 anos. Então imagina se fazer 20 processos seletivos. Ele falou assim, chegou uma hora que ele já sabia o que ele tinha que responder, só que você precisa fazer 20 processos seletivos. Poxa, no primeiro, no segundo, no terceiro, no máximo, já não era para ter passado. Então, assim, quanto tempo ele perdeu? E aí a gente fala assim, além do tempo, é dinheiro. Se ele tivesse sido promovido logo no começo, ele já estaria ganhando o salário dele de enfermeiro, muito melhor do que de auxiliar de farmácia. Né? Então, assim, o quanto preparo fez falta para isso. Então, é isso que ele traz. Ele falou assim, a falta de preparo trouxe um ponto negativo muito grande, que foi tantos processos seletivos nisso. Então, é isso, gente. Aí, quanto mais nervoso a gente fala, aí a gente vai ficando nervoso, falando bobagem, atrapalhando o outro e contando os minutos, batendo perna, e aí a gente acaba degringolando por aí. E aí, como que a gente faz nisso? Então, a primeira questão é o autoconhecimento, tá? Esse é o primeiro passo, é o momento que a gente tem confiança genuína. E a gente já fez lives aqui falando sobre perfil comportamental. Eu já falei para vocês como um perfil comportamental responde uma pergunta, como o outro responde outra pergunta. Então, supondo, quando o recrutador te pergunta, me dê ponto positivo, Fernanda. Bem, um dos meus pontos positivos é a comunicação. Eu sou uma pessoa bem comunicativa, sempre fui bem comunicativa. Aprendi a trabalhar isso melhor, mas sempre fui bem comunicativa, gente. Isso é um ponto positivo. Com isso eu consigo trabalhar muito melhor em equipe. Eu consigo trazer as pessoas junto. Eu consigo falar, vamos lá, gente, a gente tá junto. E quando eu tô junto mesmo. Vamos lá, a gente tá junto, a gente vai conseguir, a gente vibra junto, a gente torce junto, a gente pensa junto. Esse é um perfil meu, esse é um perfil influente. Em situações de estresse, é o meu perfil influente que geralmente assume? Não, meu segundo perfil dentro do meu DISC é o dominante. Fernanda, como que você faz em situação de estresse? Olha, situação de estresse, geralmente, posso dar vários exemplos da minha vida, mas assim, tem que fazer, vamos fazer. É isso. Aí eu assumo o perfil, qual é a meta que eu tenho que fazer? É essa? Então tá bom, vamos lá. Gente, eu tô finalizando o meu mestrado. Com algumas pessoas eu conversei aí nesse final de semana, com a Mel eu conversei. Eu tinha até ontem para entregar a minha dissertação para ir aí pra banca. Ontem. Teve um dia que eu fiquei 14 horas ali em cima dele. É isso, foi o meu perfil dominante. Porque se fosse o meu perfil influente, gente, eu não ia chegar lá. Então, é exatamente isso que eu falo pra vocês. Agora, se você tem um perfil conforme,
e você tem um prazo para entregar, você vai entregar, porque você acaba sendo muito correto com prazos, perfil conforme. Mas você vai entregar no último minuto. Até que horas que eu posso entregar? Então, é até o dia 10, até as 23h59 é dia 10. E nessa você vai olhar. Vocês terem uma ideia, gente, eu mandei ontem por e-mail e hoje de manhã eu fui olhar e vi que eu tinha feito uma bobagem e eu mandei uma nova versão. Então, esse é o perfil influente, tá? Com um perfil dominante em segundo lugar, que aí quer chegar na meta. Um dos meus últimos é o conforme, que ali eu vou olhar com mais precisão as coisas, então eu não sou tão minuciosa. Então por isso que eu falo, o autoconhecimento ele é fundamental. A Mel colocou que a resposta em cima do perfil passa muito mais segurança e maior valor. É isso, é exatamente isso. Sabe que hoje eu recebi de uma pessoa que participa do grupo, falou assim, Fernanda, eu vi essa vaga, o que você acha? Isso tem a ver comigo? Mandou pra gente aí em rede social. E como eu já fiz o disque dele, eu falei, olha, eu acho que tem tudo a ver. E foi muito legal porque essa pessoa, há poucas semanas atrás, ela não pensaria em se candidatar para essa vaga, porque é uma vaga bem fora da caixa para o enfermeiro. Não é em hospital, não é essas vagas muito tradicionais da assistência. E eu achei isso muito legal. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, tem tudo a ver com o teu perfil, porque você tem muito influente, você é muito comunicativo também. Então tem tudo a ver, porque é um perfil mais para comunicativo, então é isso. E às vezes a gente não sabe, você fala assim, poxa, mas eu fui super bem na entrevista. Foi, mas às vezes não é a vaga para isso. Supondo, ninguém vai colocar um enfermeiro que é extremamente comunicativo numa área que às vezes as pessoas têm que ficar quietas só analisando dado. Não vai, gente. Eu não consigo trabalhar num lugar muito quieto ali, todo mundo, sem eu bater um papo com ninguém, sem eu interagir. E olha que se eu tenho que estar focada, eu até consigo. Mas é uma questão que não dá. Então, por isso que às vezes você fala assim, poxa, mas eu fui tão bem, mas às vezes não era o perfil. E, gente, ainda bem que não deu bem. Porque senão é aquele momento que você vai para uma vaga, você não entrega. E aí começa aquela história, olha, a gente vai ter que fazer um plano de desenvolvimento individual, porque você não tem nada a ver para a vaga, aí você começa a ficar infeliz. Então, às vezes é melhor mesmo isso não ter dado certo para você entender qual é o seu melhor perfil. Então, sim, o primeiro passo, então vamos lá, o primeiro passo para a gente vencer a insegurança é entender a origem da insegurança. Eu não entendo de processo seletivo, eu vou estudar sobre processo seletivo. Eu já tenho meu perfil comportamental, eu já sei como que eu sou, mas eu tenho medo das perguntas, eu vou estudar as perguntas. Eu não sei nada, eu vou começar com o perfil, porque aí eu busco a vaga adequada, faço o currículo adequado, e aí eu sei quais são as respostas que eu vou ter que dar no recrutamento. Então, a primeira coisa é entender a origem da minha insegurança. Como eu uso isso? Faço autoconhecimento. Então, sabendo quem eu sou, o perfil que eu sou, eu sei qual é a melhor vaga que eu vou me candidatar, eu sei como que eu vou montar o meu currículo. Então, assim, tem gente que a gente vai dando nuances para eles durante todo o curso do modelo ADS, e a gente fala assim, para essa vaga você monta o currículo desse jeito, para essa vaga que você está me mandando aqui também, você vai ter que mudar pelo menos o objetivo e aquele comecinho da forma como você se apresenta, porque são questões diferentes, olha lá as palavras-chave, mas tudo isso é dentro do autoconhecimento, então é isso que a gente vai fazer. E aí, pensando em técnica de autoconhecimento, é a autoavaliação. Então, se eu não tenho algo que é tão direcionado como o DISC, que eu acabo fazendo com vocês, né, que não é simplesmente fazer o teste, porque isso a gente tem por aí, mas é saber interpretar, então como interpretar e como trazer para a tua realidade. Então, para a gente poder fazer um DISC correto, eu preciso saber quem são vocês, quanto tempo vocês têm de formado ou não tem tempo de formado, porque às vezes isso está muito vinculado também ao tipo do perfil, né? Qual é a perspectiva que você tem, quais são as áreas que você mais gosta, para a gente fazer uma análise completa. Agora, eu não tenho, Fernanda, eu preciso começar de alguma coisa, é a autoavaliação. Então, para um pouco, pega lá um tempinho e começa a refletir sobre as suas experiências, sobre as suas habilidades e o que você já fez. Gente, é impossível. Fernanda, eu sou recém-formada, eu não fiz nada. Não é possível, gente,
que você é recém-formado e você não fez nada, nada mesmo. Assim, você foi de corpo presente para a faculdade só, você vive de corpo presente, você só respira, você não faz nada. Assim, eu vou dar um exemplo, minha época de faculdade, né? Eu consegui, na época, um estágio extracurricular. Faz de conta que eu não consegui. O que você fez no estágio curricular da faculdade? Nada que acrescentassem. Eu vou procurar qualquer dia, eu juro que eu vou postar pra vocês, gente. Eu vou procurar. Outro dia uma amiga minha ainda tava aqui, a que saiu na foto comigo. Ela falou, Fernanda, onde tá mesmo aquela foto? No último ano de faculdade, no último semestre, eu estava fazendo estágio num posto de saúde. Para quem conhece aqui em São Paulo, é um posto que fica atrás do Hospital Mandaki. Ele é um posto totalmente referenciado para DST-AIDS. Então, a gente só atendia paciente DST-AIDS. E 1º de dezembro é o Dia Mundial do HIV. E lá eles distribuíam preservativo a rodo. E a gente fez eu e minha amiga, não foi da faculdade, foi ideia nossa. Vamos fazer um dia um evento. Assim, eles queriam fazer um evento, a gente abraçou a ideia. Aí a gente imprimiu um monte de fotinho, né, bonitinha, do vírus e tudo mais, colamos no jaleco e tal. E aí, eles distribuíam tanto preservativo, tinha tanto preservativo lá, nós catamos uma caixa, catamos uma touca de centro cirúrgico descartável, a gente foi enchendo e a gente fez uma peruca de preservativo, a gente parecia a Medusa com a peruca aqui, ó. Enfim, gente, nós saímos no Diário Oficial do Estado, porque foi tão legal a ação que a gente saiu. Então tá lá, 1º de dezembro de 2005, se vocês procurarem no Diário Oficial, tá lá a nossa foto. Então não é possível que ninguém teve a ideia de nada, né? Em algum estágio você tenha feito alguma coisa diferente, sabe assim, aquela lanchonete famosa que todo mundo conhece, né? Que tem o M, que é a cor vermelha e amarela. Não tem aquele dia que a gente promove do lanche, que a gente arrecada para os pacientes com câncer? Poxa, eu trabalhei na faculdade, eles chamavam, a gente trabalhou lá para ficar na fila para orientar as pessoas, para comprar o lanche específico. Poxa, não é possível, gente, que vocês não tenham nada para contar. E aí é esse momento que você tem que começar a pôr a cabeça para pensar. Tem um monte de coisa que você pode contar de uma forma diferente. Agora, eu podia falar, eu participei lá do dia do lanche feliz. Tá bom. Não, eu participei em prol dos pacientes com câncer, né? É uma campanha para isso. Eu saí com uma peruca de camisinha no Diário Oficial? Não, foi o dia de combate ao HIV. A gente fez uma campanha assim, assim, assim. A gente distribuiu o preservativo. Poxa, eu usei os recursos 100% da UBS lá. Só a tinta da impressora, que na época eu imprimi lá do meu pai. Mas de resto, eu usei todo o recurso da UBS. Mas, assim, a ideia foi nossa, gente. E a ideia não tira de vocês. Boa noite, Danilo. A ideia não tira de vocês, então é isso. Então, se você não tem uma forma específica de autoconhecimento, que é o ideal, né? Principalmente alguém para que faça o relatório, que te oriente. Depois, se a Mel puder falar um pouquinho do que foi receber o relatório, se para ela fez sentido. O Danilo também já recebeu. Então, chegou do plantão agora, seja bem-vindo. Então, assim, isso é muito legal, mas minimamente você precisa se entender. Outro dia conversando, vou dar um exemplo, já que o Danilo entrou, vou dar um exemplo do Danilo. O Danilo estava contando, né? A gente faz uma primeira entrevista no Modelo ADS para eu conhecer melhor. O Danilo contando, e aí, assim, coisas que não estavam no currículo dele. Ele fez todo um processo no lugar que ele trabalha. Tava tendo um índice alto de flebite, de lesão. Tá passando uns cachorrinhos aqui, gente. De flebite, lesão por pressão. Ele fez todo o processo educativo com redução dos índices. Olha que legal. E isso não tava lá. Aí, às vezes, fica lá na experiência da pessoa, assim, eu faço escala do funcionário, eu faço não sei. Gente, isso é óbvio. Mas a gente precisa do autoconhecimento para isso. Então, assim, se eu não tenho uma ferramenta ainda, tá? Saiba que ela é preciso e precisa de alguém para te ajudar a entender. Porém,
minimamente, eu vou participar amanhã de um processo seletivo. Fernanda, nem dá tempo. Vamos fazer uma reflexão. O que você já fez? O que de bacana você já fez? Vamos traduzir isso para enfermagem? Eu fui monitora do laboratório de anatomia. Poxa, que legal. Olha, eu fui monitora do laboratório de anatomia. Eu conseguia me comunicar muito bem. Eu trabalho em equipe, né, organização, eu fazia toda a organização do laboratório. Olha quantas coisas são bacanas pra gente contar. Então, gente, as suas conquistas, por menor que seja, transforme sempre na forma de contar como conquista. Se você contar a sua conquista como um ponto, para o recrutador ela vai ser um ponto, porque foi assim que você contou. É assim que ele compra. Se você contar como uma conquista, ele vai comprar como uma conquista também. Mel colocou que descobrir o ponto a desenvolver fazia parte do perfil dominador. É isso aí, precisa mesmo, gente. E é muito bom ter todos os perfis. Dependendo da vaga, é fundamental. Você ter um analítico, você ter uma pessoa mais retraída, tudo isso é fundamental. Ou uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais influente, tudo depende da vaga. Lembrando que todo mundo tem um pouquinho de cada perfil, mas a gente tem aqueles que são mais prevalentes. Fico até mais aliviada e já sabe como trabalhar. É isso. E um dos pontos dela estar aqui falando bastante é exatamente pelo perfil dominante dela. Isso faz com que ela não tenha tanto receio. Tem gente que tem receio, inclusive, de se expor e colocar uma pergunta. Então isso faz parte, isso já faz parte do perfil dela. E aí o que a gente tem que ter, gente? Se a gente, por mais nervoso que nós estejamos, se a gente demonstrar confiança, a gente passa confiança. E aí, com isso, a gente vai se acalmando, porque você vai percebendo que tá dando sinergia ali, encaixou, comunicativo, isso mesmo, Mel, encaixou com o recrutador. Então, às vezes, a gente precisa também, assim, abraçar tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô indo bem, para que as coisas deem certo também. Então, a gente precisa fazer isso. Então, como que a gente constrói uma confiança genuína através do autoconhecimento? Então, quando a gente sabe das nossas habilidades, das nossas limitações, a gente fica muito mais confiante e seguro. E aí, eu não tô falando pra gente chegar lá, né, com um pôster lá pro recrutador e falar assim, então, o meu defeito é esse daqui, e abre aquele mapa. Não, você vai fazer isso com a sua qualidade. Então, das minhas qualidades, eu sou comunicativa, blá. E pontos a melhorar, eu preciso ser um pouco mais organizada. Eu tô falando de mim, tá? Eu preciso ser um pouco mais organizada. Ainda ontem à noite eu falei, nossa, gente, deixa eu fazer a minha agenda da semana, eu tô com bastante coisa pra fazer. Deixa eu colocar os pontos de tudo que eu tenho que fazer pra eu conseguir fazer as entregas pra vocês, é isso? Só que se eu deixasse da forma que a Fernanda eu ia fazendo conforme eu fosse lembrando, tá, gente? E a minha memória é meio da Dory, então não adianta. Então é isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, dentro das habilidades e limitações, a gente se sentir seguro. E aí com isso a gente enfatiza o nosso ponto forte e na hora do nosso ponto fraco a gente sabe como falar, mas a gente já engata o que a gente faz para melhorar e acabou o assunto. E isso traz confiança. Porque aí, se eu não dou muita trela pro recrutador, né? Então, na verdade, assim, olha, eu sou muito esquecida. Nossa, você não tem ideia de como eu sou esquecida. Olha, eu sou péssima pra isso. Aí ele vai falar, me conta mais que você é péssima. Aí você se perde só falando que você é esquecida nisso, no assunto. Nessa já foi, tá? Já foi. Porque ele começa a puxar cada vez mais a gente vai falando bobagem. Então, exatamente, tem que estar na ponta da língua. Olha, eu gosto de trabalhar em equipe, eu sou comunicativa, eu foco muito numa comunicação efetiva e tal, a questão da meta 2. Eu faço uma boa liderança, tenho esse perfil de liderança, eu gosto de trazer as pessoas para trabalhar junto comigo. Como ponto a melhorar, às vezes eu acabo me perdendo nesse excesso de comunicação, eu acabo me perdendo na organização, mas para isso eu já me conheço, eu trabalho ali com um checklist de tudo que eu tenho que fazer durante o dia, meu planejamento diário, meu planejamento semanal, meu planejamento mensal, e tenho sempre como foco as minhas metas ali estabelecidas diárias, mensais, semanais e tudo mais. Ponto, acabou. E aí,
Qual é a próxima pergunta? Vamos lá. Então, é essa confiança que o recrutador procura. Putz, Fernanda, mas eu não consigo ainda responder assim. Não tem problema, nós vamos treinar. Mas mesmo que você não consiga responder assim, da forma que eu fiz a primeira demonstração, que você também não vai responder. Vai ter que ser um meio termo nisso, tá? E aí, cada vez mais confiança você tenha, mais confiança ele vai ter em você. E essa energia só vai aumentando. Então, eu contei a história para vocês, né, do Igor, que é esse enfermeiro que tem ainda as lives aí no passado, onde ele falou que ele fez mais de 20 processos seletivos. Gente, por que que no 23º, não lembro, ele passou? Exatamente porque ele já tinha confiança na resposta, ele já sabia direito o que os recrutadores procuravam, ele chegou muito mais preparado. Tá? E posso falar para vocês, ele não foi a pessoa que falou o que o recrutador queria ouvir e depois praticou outra coisa. Tipo, deixa eu falar o que eu já sei que vai fazer passar, que depois dá tudo certo. Não, tá? Não porque eu acompanho esse menino, ele é um excelente enfermeiro. Então, não. Mas ele entendeu como ele transformava quem era o Igor para aquela vaga ali naquela hora. Então é exatamente isso. Ele adquiriu esse tipo de expertise em cima de 20 nãos. Então não foi um treino ali no backstage e pera, na hora do vamos ver, vamos lá. Não, foi em cima dos 20 nãos que ele teve. Seria positivo dizer que sabe trabalhar sob pressão definindo prioridades? Sim, Daisy, sim. Sim, se esse é um ponto positivo seu, com certeza. Com certeza. Com certeza é um ponto positivo de quem não é influente logo de cara e não tem um perfil dominador logo na sequência, tá? Porque o influente espana quando a gente trabalha sob pressão. Se ele não tem um outro perfil, se for um influente com conforme, já era. É a pessoa que vai espanar, tá? Trabalhar sob pressão. Lembra que eu falei? O conforme é aquele que acaba utilizando todo o período que ele tem, que você dá de tempo para ele, ele usa. Por mais que ele já tenha terminado, ele fala, não vou entregar, porque você falou que eu podia entregar até as 23h59. Então, ele não vai fazer isso. Então, sim, é um ponto super positivo. Principalmente, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Pronto-socorro. Pronto-socorro é um lugar que a gente precisa trabalhar com prioridade, que muitas vezes a gente está mudando a rota do dia ali toda hora as prioridades mudam. Então é um super ponto positivo. Centro cirúrgico, a mesma coisa. O Danilo colocou, senso autocrítico é uma soft positiva. Sim, ele acaba trazendo a questão do autoconhecimento. Só preciso saber o que eu faço com a minha autocrítica, né? Eu preciso entender e saber como trabalhar e não só, às vezes, ficar se martirizando com ela, que aí também não dá. Senão a gente só fica se julgando, aí a gente entra na crença limitante, que é aquilo que a gente já discutiu, né? O que trava a gente ali. Oi? Que é o sabotador, o perfil sabotador. Que, por sinal, a gente tem outro teste ali mais pra frente pra gente fazer. Falando de perfil dominador, Mel, o que a gente pode trazer de ponto positivo é a questão da liderança mesmo, e focado em meta. Se existe um perfil que é focado em meta, é o dominador. Para vocês que já estão seguindo a Academia da Saúde aí, a Danila que trabalha comigo, ela é 100% perfil, 100% não, gente, porque ninguém é 100%, mas ela é extremamente dominadora, ela é uma pessoa extremamente, e aí dominadora não é aquela pessoa, né, que chega lá, esse espaço é meu, não, é a pessoa que é focada em meta, ela tem aquele objetivo e ela vai, é extremamente racional, e isso tudo é muito legal. Então sim, eu tenho um perfil dominante, eu sou extremamente focada em meta, o que colocar pra mim eu desenrolo, então isso é muito legal. Ponto positivo que virou clichê para entrevistador, Danilo? Olha, gente, são aqueles pontos que não estão vinculados a autoconhecimento, tá? Ou a perfil comportamental, vamos colocar isso. Aquilo que as pessoas falam assim, boa noite, Raquel, tudo bom? Aquilo que as pessoas falam assim, eu sou perfeccionista. Eu já peguei pessoa, olha, o perfeccionista é clássico, tá? Eu sou perfeccionista, tá bom. Aí quando você vai ver, tem erro de português na escrita da pessoa. Mas assim, aqueles erros grotescos, tá, gente? Eu não tô falando nenhum erro de digitação e nem às vezes aquelas coisas que a gente não sabe. Puta, micro-ondas, né? Tem o hífen, não tem o hífen, tem um outro. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de coisa estranha mesmo.
que você olha, é meio um nós vai. Aí você fala assim, você é perfeccionista mesmo? Ou já é aquela frase que virou clichê? Ou aquela pessoa que fala assim, então, eu não sei se é ponto positivo ou negativo, mas enfim, eu sou extremamente honesto. Gente, honestidade todo mundo tem que ser, desculpa, né? Somos adultos, seres humanos, né? Independente da religião, acredito que a grande maioria acredita em Deus. Então, honestidade é o mínimo que a gente espera da pessoa, principalmente de um profissional da saúde. Isso não é uma qualidade, para mim isso daí faz parte da pessoa que tá ali. Então agora de autoconhecimento, quando a gente fala de perfil comportamental, não virou clichê. O que a gente tem que tomar muito cuidado aí assim, às vezes as pessoas saem disparadamente para fazer teste comportamental, que tem alguns gratuitos na internet e alguns que às vezes você paga também para receber o resultado, porque às vezes você fica lá 30 minutos fazendo o teste comportamental, de repente pra você saber o resultado você tem que pagar. Aí você fala, putz, já fiquei 30 minutos, deixa eu pagar aqui para ver. Só que às vezes vem um resultado que eu não tenho uma pessoa que me ajude para isso, ou às vezes eu faço esses gratuitos que eu também não sei se não é uma coisa muito meio que pronta para alguém vender alguma coisa lá na frente. E o erro às vezes, ou eu usar o que o meu colega já fez, e aí eu acho que eu tenho o mesmo perfil dessa pessoa, porque eu tenho os mesmos gostos, ou eu faço isso assim, não sei interpretar direito, e aí eu saio falando coisas e pratico outras. Então, esse é o grande ponto que a gente tem que tomar muito cuidado com o autoconhecimento em relação ao processo seletivo. Eu preciso saber muito bem o que eu tô falando. Se eu for abordar a questão, olha, eu tenho esse perfil, e aí eu sei que meu ponto positivo é esse, e aí eu percebo por conta disso. Então, eu tenho que casar as coisas. Às vezes é melhor eu não saber o meu ponto positivo e o meu ponto negativo do que eu falar uma coisa e praticar outra. Por isso que às vezes em dinâmica de grupo, o que eles fazem é exatamente olhar para você e ver se o que você falou teve sentido. Então pensa assim, eu sou uma pessoa, eu trabalho muito bem em equipe. Aí você tá lá numa dinâmica em grupo, você não deixa ninguém falar. Só você fala. Você começa a emburrar se alguém não aceitar a tua opinião. Então, sério mesmo que você trabalha bem em equipe ou você tá usando isso daí porque você achou bonito? Então é para isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, literalmente, é abraçar o que tiver muito a ver com a gente e aí levar isso, porque é melhor que às vezes eu bata só no, eu sou comunicativo, eu trabalho bem em equipe, e dar exemplos para isso e praticar isso, porque aí casa do que eu sair falando um monte de skill à torta à direita, tá? Mas assim, clichê de skill, de autoconhecimento ainda não, tá? E aí, então, a partir do momento que eu me preparo sobre o processo seletivo, que são coisas que a gente já discutiu aqui, que eu não vou ficar muito tempo em cima disso, que a gente já falou bastante. Mas, o que é muito importante a gente se preparar em relação à empresa. Eu vou mandar um currículo para uma empresa. Poxa, gente, entra no site dela, vê qual é a missão, vê quais são os valores, vê qual é a visão. Tenta usar alguma coisa para o currículo. Conheça o lugar. Vou fazer entrevista, dá uma olhada antes. Tem tanta coisa legal nesses sites. Veja se os valores dele combinam com o seu, veja a visão. Sabe qual é a visão? Eu não sei se vocês sabem a diferença, gente. A missão é o que ele pratica, é o que ele leva para fora. A visão é como ele quer ser enxergado. Visão, como ele quer ser enxergado. Veja se a forma como ele quer ser enxergado é a forma que você enxerga. E é muito importante você também falar sobre isso no processo seletivo. Olha, eu vi que a sua visão você quer ser referência em cuidados intensivos de alguma coisa. Olha, eu vi aqui que... E assim, a forma que eu vejo. Tanto é que eu estou buscando essa vaga exatamente porque eu quero trabalhar num lugar de referência em cuidados intensivos. Eu tô dando esse exemplo, tá? Então é isso. Isso também traz muito mais autoconfiança, porque a Fernanda que vai participar desse processo seletivo, que estudou sobre essa empresa, não é a mesma Fernanda que vai participar de um outro processo seletivo sobre a outra empresa, porque eu vou falar coisas diferentes. Eu vou abordar sobre as questões dessa empresa diferente. O que vai me chamar a atenção nessa empresa, com certeza, pode ser que eu goste das duas,
mas o que vai me chamar atenção são coisas diferentes e vai ser isso que eu vou focar na entrevista. A Raquel colocou que não sabe qual o ponto positivo nem negativo. Se for falar que ela é brava, ninguém contrata. Mas o que é o bravo? É isso que a gente precisa entender. Você é uma pessoa que cobra muito, se cobra muito do outro, é intolerante, tudo isso está dentro do perfil do autoconhecimento. Então, realmente vamos trabalhar isso aí, Raquel. Vamos ver se no próximo modelo você consegue estar junto com a gente, porque é bom você entender, porque aí você fala assim, olha, eu sou uma pessoa assim, eu cobro, eu sou bem perfeccionista, eu sou detalhista, eu acabo liderando bem em cima disso, são formas diferentes de falar. A Andressa tá falando que tem dificuldade de falar o ponto negativo dela. Andressa, isso também faz parte, talvez, do seu perfil comportamental, tá? Com certeza, Andressa, você não deve ter como principal nem o dominante, nem o influente. Porque o influente fala mesmo, é minha culpa, eu sei meu ponto negativo, é minha culpa, daqui que eu assumo. O dominante, como ele tá focado na meta, ele ultrapassa o ponto dele. Então, provavelmente, ou você é mais conforme ou mais estável, e aí é onde a gente retrai. Eu arriscaria só pela tua frase de falar que você é mais conforme. E o conforme, às vezes, é aquele que mais enxerga o ponto negativo até do que o positivo, sabia? E a Raquel falou que é exigente, mas não briga com ninguém, vai lá e faz. Então, a gente precisa ver isso, porque isso daí também não é bacana. Raquel, pensa que você é enfermeira, tá? Enfermeiro é líder da equipe. Imagina você tendo 20 pacientes para você olhar. Eu não sei se o Danilo ainda tá ou se ele caiu, mas o Danilo, ele fica numa unidade que chega a ter, se eu não me engano, me corrija se tiver, Danilo, 30 pacientes. Então imagina você com 30 pacientes, não sei quantos aí técnicos de enfermagem. Se você não souber delegar, acompanhar e ensinar, se você for lá, não tá certo, não tá do meu jeito, for lá e fazer, você vai morrer louca. Então a gente também precisa trabalhar. Isso também é o tipo de coisa que não... É isso, né, Danilo? 30 pacientes. Então isso é o tipo de coisa que não dá pra gente falar pro recrutador. Porque se ele falar, vai falar, não, peraí, ela não tem perfil de liderança, não vou contratar. Não vou contratar. Aí, ó, Andressa e Raquel, a gente precisa trabalhar isso. Eu quero ver vocês no próximo modelo ADS. A gente precisa trabalhar isso, porque senão vocês não vão ter perfil de liderança pro enfermeiro, tá? Então, vamos lá. A gente falou da preparação do autoconhecimento, como que a gente vence insegurança. Autoconhecimento, conhecimento sobre o local, e aí a gente fala isso desde a confecção do currículo para mandar para o lugar, buscar a vaga certinha e se preparar para a entrevista. A Andressa falou que no processo seletivo recente ela respondeu que era o quê? Muito o quê, Andressa? Tinha o quê? Receio, é isso? E deu certo o seu processo seletivo? Conta pra gente se deu certo ou não. Então, a gente já se preparou, autoconhecimento, já conheceu a empresa. Agora o que a gente precisa saber? Quais são as perguntas de praxe do recrutador? E não dá para ser uma decoreba, tá? Realmente eu preciso saber o que eu vou responder. Então, gente, simular as perguntas também é muito importante, tá? Simular as perguntas é muito bacana. A gente trabalha isso aqui dentro do modelo ADS com simulação mesmo. De todo o processo seletivo até chegar na entrevista. E aí, isso que é bacana. Se você não tiver como fazer isso agora, saiba quais são as principais perguntas, ensaia na frente do espelho, bota o celular da forma que tá aqui, põe lá no suporte, põe e se grava. Pede para a irmã mais nova, para alguém próximo, faz as perguntas para mim, deixa eu ir falando, se assiste. E aí fala assim, você teve confiança no que você respondeu? Isso é muito importante. Seja autêntico, mas cuidado, tá, gente? Seja autêntico profissional, por favor, né? A Andressa colocou aqui no perfil liderança, você colocou que era para melhorar e não conseguiu responder, não deu certo. Não tem como. O enfermeiro, ele é um líder. Eu também não contrataria, Andressa, se você respondesse desse jeito. É complexo, porque depois a gente vai ter um enfermeiro que não consegue
ele não consegue gerenciar a unidade dele. E aí a equipe vai engolir esse enfermeiro. E aí isso vai ser um problema muito maior. Então, realmente, a gente precisa trabalhar isso. Gente, o que é importante quando a gente trabalha as respostas? É exatamente isso. De acordo com a pergunta que o recrutador faz, cada um vai responder de uma forma diferente. Mas é a parte, o que a Andresa respondeu. Eu nunca tive problema, supondo, eu falando por mim, eu nunca tive problema de liderança, mas eu tenho problema de falar não. Isso é uma coisa, existe uma outra forma de autoconhecimento também, que a gente vê, eu sou um perfil tipo 2, que aí é um que avalia números e tal. E eu tenho uma dificuldade de falar não violenta, gente, violenta. De repente eu expano, porque eu acabo abraçando tudo de todo mundo. Então eu não tenho problema de liderar, mas eu tenho problema de falar não. Então esse é um ponto fraco meu. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso para eu aprender como falar não, porque me doía de um tanto. No começo, quando eu falava não para as pessoas, aquilo me doía e eu via que a pessoa falava, vai, tá bom, Fernanda, então você só vê quando você puder. Aí eu falava, nossa, gente, pra ela não doeu, e pra mim, assim, aquilo me doeu. Gente, eu fiquei 2 anos da minha vida fazendo desenvolvimento individual só pra eu aprender a falar não. Como técnica de falar não. Não sou líder nem brava nem autoritária, não sou. Mas se precisa, às vezes eu sou mais brava do que autoritária, tá? Se precisar, às vezes eu entro na jogada, porque lembra que meu segundo perfil é o dominante. Por isso que aí é quando eu saio da estribeira e às vezes eu assumo o perfil mais bravo. Mas em linhas gerais não sou mesmo, viu, Raquel? Mas, gente, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 anos estudando como falar não. E isso entrou no meu perfil de liderança no lugar que eu trabalhava. Foi o meu primeiro cargo de gerente. Quando a gente fez todo o mapeamento. Falaram, não, Fernanda, você precisa saber falar não. Então é isso. Então, Andresa, não fica triste comigo, não. É que às vezes não é o momento. Mas você não pode aceitar isso, você precisa desenvolver isso, tá? Então, se não for agora, você precisa encaixar isso na sua vida, porque você precisa desenvolver, isso faz parte. Não dá pra você esperar que o recrutador seja bonzinho e falar, tá bom, eu vou contratar ela mesmo ela não tendo perfil de liderança. Ela tá falando que ela não tem perfil de liderança, mas eu vou. Os hospitais, eles não fazem desenvolvimento comportamental. A gente só tem, geralmente nos hospitais, educação continuada, corporativa, tal, que faz desenvolvimento técnico. Então não adianta a gente achar que isso vai vir do hospital, tá? E aí, gente, diante de tudo isso, a gente precisa ter estratégias para controlar o nosso nervosismo. Porque, de novo, se eu me preparar com o autoconhecimento, se eu entender qual é a origem da minha insegurança, se eu conhecer melhor o lugar que eu tô, se eu já souber mais ou menos quais são as principais perguntas, porque eu já sei como que eu vou responder, eu vou cada vez ficando menos nervoso. E aí eu também tenho algumas alternativas para eu tratar esse nervosismo, como respirar mais fundo. Então assim, chega, vai respirando mais fundo. Cara, se a internet te distrai, enquanto você tá esperando antes de entrar, vai assistindo reels aí, vai. Às vezes são essas coisas aleatórias que vão deixando a gente mais descontraído. Pega um copo d'água, tá percebendo que tá muito nervoso na hora de responder, fica com um copo d'água ali do lado, na hora que a pessoa, você tá percebendo, você vai começar com a voz trêmula, fala, tô com sede, bebe, dá aquele gole bem devagarzinho, aí respira fundo, aí vai e responde. São técnicas que vão ajudando a gente, mas ela só ajuda quem tá preparado, porque senão, gente, não adianta, você vai ficar nervoso, depois você engolir a água, você vai continuar sem saber o que responder, tá? Então isso é muito, muito, muito importante. A Isabel colocou que entende sobre o não, também precisou trabalhar essa questão. É isso, gente, não é fácil, tá? Eu viro e mexo de vez em quando, eu dou umas escorregadas e eu faço. E aí, gente, pensar em postura, tá? Sempre tomar cuidado da forma que senta, da forma que cumprimenta o recrutador. E qual é o maior foco, gente? E acho que essa é a minha maior mensagem para vocês hoje, né? Então, para a gente vencer a insegurança, a gente precisa estar seguro. A gente tem 50% do processo seletivo que depende da gente, 50% não depende da gente. É quase um cara e coroa.
Só que eu preciso garantir que esse 50% que depende de mim, eu vou estar perto do 100% ali dele. Então, eu vou estar preparado, eu vou me conhecer, eu vou saber direito o que responder, eu vou conhecer bem o lugar, porque o que eu quero mostrar para o recrutador, e é essa mensagem que eu quero passar para vocês, que vocês são as pessoas ideais para a vaga. Se eu demonstrar confiança sabendo tudo isso, ele vai entender que eu sou muito boa. E se ele falar assim, ai, olha, não foi dessa vez, porque às vezes tinha tal pessoa que tinha um perfil muito maior, ou foi indicação, às vezes acontece, gente, sim, de ter indicação. Não é para 100% das vagas, mas às vezes acontece. Mas você pode ter certeza, se ele falar, você ficou guardada, que o seu currículo está guardado, ele vai chamar. E eu vou falar como experiência própria, como gestora. Muitas vezes eu fiquei em dúvida entre duas pessoas e assim foi por uma coisinha muito pequena que eu acabei chamando uma e não a outra. Mas eu deixei aquela lá, ali, o currículo dela ali junto. E numa próxima oportunidade a gente chamou. Então o grande foco é vocês utilizarem os 50% que é de vocês como 100% e vocês mostrarem que vocês são as pessoas ideais. Porque aí a gente induz os outros 50% do recrutador. Então essa é a grande mensagem para vocês, é o quanto vocês vão oferecer de valor para a instituição. Ó, estão me mostrando a plaquinha aqui que chegou às 9 horas da noite. Então é isso, gente. Falei tudo, mas ó, eu consegui falar tudo. Tava bem complexa hoje a live. Mas isso é algo que eu trago para vocês como alternativa, tá, gente? Da gente ter segurança. Principais provas técnicas. Depois eu vejo e passo sim. Pode deixar, Mel. Um livro. Isso, um livro. Ô, Mel, no tempo da tecnologia você tá pedindo um livro, mas eu vejo direitinho, ou livros, ou sites. Não, é um livro. Ah, uma live, agora que eu vi, é uma live. A gente pode abordar um pouquinho sobre as principais partes técnicas comportamentais, sim, de processo seletivo. Uma live. Ah, bom, achei que fosse um livro. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, só recapitulando, gente, para eu vencer a insegurança, eu preciso estar seguro. E a segurança depende de vocês, tá? Cada um tem que buscar o que faz seguro. E, gente, a gente só tem segurança quando a gente pratica e quando a gente sabe o que a gente está fazendo, tá bom? Queria agradecer para vocês terem ficado aqui essa noite. Mais uma live. Obrigada, Rose, obrigada mesmo. Tá sendo sempre muito gostoso estar aqui com vocês, um grande bate-papo, é o momento da gente se ver. E tá sendo muito bom. Obrigada, Deise, super agradeço, gente. Boa noite, fiquem aí com Deus e durmam bem. Essa semana, não sei, pra quem não trabalhou, né, eu consegui emendar fazendo minhas outras coisas. Mas é uma semana mais curta, mas é uma semana que a gente tá correndo. Quarta-feira de novo. Quarta-feira a gente tá aqui de novo. Falar sobre dinâmica numa live? Olha, pode ser uma boa, Gleice. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa, sim. Boa noite, gente. Até quarta que vem na live. Mas fora isso, a gente tá com postagem todos os dias. Tchau, tchau.